através da sua palavra a nós essa noite. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações, trazendo lições preciosas, nos consolando, nos instruindo, Pai, e com tudo isso, moldando a imagem de Cristo em nós. Fica conosco, Senhor Deus, fala ao nosso coração, nos usa, Senhor Deus, nos dá a capacidade tanto de ensinar quanto de ouvir, e que percebamos, ó Pai, a ação do Teu Espírito Santo, clamando para que Ele fale ao nosso coração através da Sua palavra, e que nesse momento o Senhor esteja, Senhor Deus, juntando tudo que temos ouvido, tudo que tem sido pregado, tudo que temos sido ensinado, Senhor Deus, em nossas vidas, montando, Senhor, construindo, Pai, Cristo em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração. Amém. Queridos, vamos abrir Filipenses, capítulo 3, agora do verso 12 ao verso 14. E a palavra de Deus diz assim: não que eu tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós iremos desenvolver até o verso 12, até o verso 14, se assim o Senhor permitir. O que nós estamos vendo aqui? Paulo agora vai continuar o seu discurso, continuando o seu discurso, melhor dizendo, ele vai dizer que se apressa rumo à perfeição. Nós observarmos os versos 10 e 11, a ênfase não está naquilo que Paulo se esforça para fazer, mas no poder de Deus. Quando ele diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. A ideia aqui não é o que ele faz, mas o caminho que ele percorre, demonstrando o modo como se chega à ressurreição dos mortos. Por isso ele vai dizer, lá no verso 8, e ser achado nele, lá no finalzinho do verso 8 e início do verso 9, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. É interessante nós percebermos isso aqui. A ideia não é o que o Paulo faz, mas o caminho que ele está percorrendo, como ele chega à ressurreição dos mortos. Por isso que ele diz que deve ser achado ou encontrado em Cristo, para conhecê-lo e ser alvo do poder da sua ressurreição, ou seja, transformado pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, formando nele a imagem de Cristo. Esse é o alvo da bem-aventurança, da eterna bem-aventurança, alcançar aqui, como ele diz, a ressurreição dos mortos. E aí, excluindo qualquer outro modo de alcançar esse prêmio, da nossa soberana vocação. É interessante nós percebermos que no verso 11, a ideia ali não é alcançar, mas a ideia é literalmente chegar. A ideia é de uma corrida, de alguém que chega. E os meios aí são a fé, o poder de Deus, nas obras e nos méritos de Cristo que nos foram imputados. E que essas coisas que nos fazem correr em direção ao alvo. Paulo, quando ele foi convertido, ele percebeu que todas as suas realizações sem Cristo não tinham valor algum. Por isso ele diz que prefere e quer estar para ganhar a Cristo e ser achado nele. Porque sendo achado nele, como nós vimos, nós vamos conhecê-lo e vamos conhecer o poder da sua ressurreição. Paulo estava cego. E
por isso ele estabelecia a sua própria justiça. E todas as vezes que nós estamos cegos, não conseguimos perceber que é Cristo em nós, nós sempre tentamos estabelecer a nossa própria justiça. E essa justiça se estabelece por meio das nossas obras, ou como ele diz ali, das obras da lei, da justiça, que provém da lei. E nós vemos na Escritura que as obras são o resultado da nossa salvação, que é um dom de Deus, e não é as obras que produzem, melhor dizendo, a salvação. É o contrário, é a salvação que produz em nós essas obras. Em Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Às vezes nós pensamos assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, mas nós precisamos entender que não temos poder para impulsionar aquilo que vem unicamente de Deus. Nessas horas, quando tivermos essa necessidade, sentindo essa necessidade do esforço próprio, eu preciso fazer alguma coisa, nós devemos clamar pela graça de Deus em nós. E é ela que vai nos impulsionar, nos dar poder para realizarmos as obras de Deus. Porque a Escritura vai dizer que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele designou, preparou para que nós andássemos nela. Por isso o apóstolo Paulo agora ele vai dar continuidade a esse discurso, dizendo que nós temos que caminhar rumo à perfeição. E aí no verso 12 ele vai dizer assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Com essas palavras, o apóstolo Paulo, ele reconhece o seu estado de imperfeição e de provação nesse mundo. Ele reconhece que ele não alcançou essa perfeição. Matthew Henry vai dizer que as melhores pessoas do mundo vão prontamente reconhecer sua imperfeição no estado presente. Ainda não alcançamos essa perfeição. Ainda não somos perfeitos. Há muita deficiência em nós, em todos os nossos deveres, graças e confortos. E se Paulo fala dessa forma, de não ter alcançado essa perfeição, muito menos nós. E aí entra o que nós falamos hoje de manhã, sobre humildade e orgulho. Muitos de nós agem como se já tivessem alcançado esse tipo de perfeição. E Paulo vai falar isso aqui, nós vamos ver mais adiante, porque algumas pessoas estavam dizendo isso, que alcançaram essa perfeição. Matthew Henry, ele faz a seguinte observação sobre isso, ele diz assim: aqueles que acham que tem graça suficiente, provam que não tem graça suficiente, ou melhor, que não tem graça nenhuma. Porque onde há a verdadeira graça, há aí um desejo por mais graça e uma necessidade para alcançar a perfeição da graça. Nenhum crente pode pensar que está perfeito. Nenhum crente pode ter esse tipo de comportamento. Porque o nosso alvo é Cristo. Nós estamos sendo transformados à imagem dele. O padrão é ele. O padrão é a santidade de Deus. Nós somos julgados pela santidade de Deus. E nesse mundo, pela graça dele, nós estamos sendo conformados à sua imagem. E nós sabemos, como Paulo também sabia, que essa perfeição só virá total quando Cristo retornar. Mas nós estamos caminhando para ela. É interessante porque Paulo, ele não só cria, mas como ele professava a doutrina da eleição, antes da fundação do mundo, como nós vemos, abram aí Efésios capítulo 1, verso 4 a 6. Mas, apesar de crer
numa doutrina da eleição, ele não cria numa eleição à parte de uma responsabilidade humana. Olha o que ele diz aqui em Efésios capítulo 1, versos 4 a 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Percebam aqui, Paulo entendia e cria nessa eleição. Mas ele cria numa eleição que não está à parte da responsabilidade humana. Ele cria numa salvação, e a Bíblia fala isso, que não redunde num esforço humano ou numa certeza sem um constante apelo às promessas de Deus. Paulo Anglada, em seu livro As Antigas Doutrinas da Graça, ele vai nessa mesma direção e aconselha: nunca diga que é salvo antes de ser santo. Uma vida cristã em que não vemos santidade e luta contra o pecado não representa a imagem de uma vida transformada. E enquanto estivermos nesse mundo, a luta contra o pecado, o temor e a dúvida estarão sempre presentes. Calvino diz que a fé é para aqueles que são incrédulos. Ele não usa esse tipo de expressão. Mas a fé, ela pressupõe o quê? Fraqueza. Porque eu preciso exercitá-la. Eu preciso crer. E ela sempre vai surgir num momento de quê? De dúvida. O exercício da nossa fé será sempre assim. E nós somos chamados a exercitar essa fé nesses momentos de dificuldade. E assim estaremos nos fortificando no Senhor, confiando nele. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E essa é a necessidade da fé. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a luta contra o pecado, o temor e a dúvida estarão sempre presentes. Por isso, esse intenso desejo de Paulo pela perfeição. E a maneira como ele expressa isso aqui, ele expressa isso por meio de um simbolismo, uma metáfora aqui de uma corrida a pé, que era muito comum ali na época dele, o antigo estádio grego. Você tinha uma pista de corrida com uma extensão de uns 2 quilômetros, e o propósito era alcançar o alvo que ficava diante ali da entrada. Provavelmente ela era circular. Os competidores, eles estavam nus, ficavam apostos ali num limiar de pedra, como nós vemos hoje na televisão, as pessoas ali abaixadas, sustentando num limiarzinho. Na realidade nem sei como é que se chama aquilo ali, Aquele é um suporte para que eles possam o quê? Dar uma partida rápida e firme. E essa é a imagem que Paulo fala aqui. Prossigo para o alvo. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui de uma corrida. E é interessante porque um teólogo chamado George Major, luterano do século XVI, um teólogo alemão, ele dá uma explicação para essa imagem do apóstolo Paulo. Ele diz assim como acontece em uma corrida, do mesmo modo acontece na vida cristã. Quando uma pessoa dá uma largada em uma corrida, ele pensa: vejam, eu já venci, já alcancei o objetivo. Em vez disso, quem quer alcançar o prêmio concentra a sua... Ele não pensa, melhor dizendo. Vejam, eu já venci, já alcancei o objetivo. Em vez disso, quem quer alcançar o prêmio concentra a sua atenção correndo e se esforçando intensamente em frente, de modo que o seu suor escorre pelo seu rosto e a pessoa não descansa enquanto não atingir o objetivo. Não se desvia para a direita nem para a esquerda, não permite que ninguém impeça seu avanço, pula sobre galhos de árvores, sobre pedras. Mesmo que caia algumas vezes, imediatamente se levanta, pois todos os seus sentidos e pensamentos estão concentrados apenas no objetivo que tem em frente e no prêmio prometido, de modo que posso alcançá-lo. E é isso que acontece com o cristão. Depois que ele de começar a correr neste mundo, isto é,
de crerem em Cristo e levar uma vida santa, ele não para e pensa, já consegui, eu creio que em Cristo eu possuo todas as coisas para a minha salvação e já estou perfeito. Já alcancei a salvação. Pelo contrário, ele entende que toda a sua vida não deve ser nada além de uma corrida permanente em direção ao alvo. Até o fim da sua vida. Cada dia ele cresce em fé, em amor, em cada virtude cristã, prosseguindo em direção ao alvo, uma vida de avanço a passos largos, diante de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, todas as tentações e provações, ele caminha e continua. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo faz aqui da vida cristã, de uma corrida. Nós já temos o prêmio, nós somos vencedores, mas precisamos passar a linha de chegada. O apóstolo Paulo também ele fala, Pedro, dessa certeza de nossa vitória em Cristo Jesus e também, por esse motivo, do nosso crescimento em fé. Abra 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 11. Olha que interessante a maneira como Pedro fala, que é semelhante aqui ao que Paulo está falando em Filipenses. Olha o que ele diz. Primeiro ele fala da certeza da nossa salvação. Visto, 2 Pedro capítulo 1, versos 3 a 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas promessas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção que há no mundo. Percebam que aqui ele está falando da certeza da nossa salvação. É pelo poder de Deus que essas coisas nos foram doadas, que vão nos conduzir o quê? A vida e a piedade. As suas preciosas promessas. E essas preciosas promessas vão nos fazer tornar o quê? Participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e do pecado que há no mundo. E olha o que ele diz: por isso, por causa disso, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Percebam que a linguagem é a mesma. Paulo está falando que já recebeu esse prêmio é dele, mas que ele precisa alcançá-lo. E por que ele precisa alcançá-lo? Porque esse prêmio já é dele. Pedro está falando a mesma coisa. Ele está dizendo que essas coisas nos foram doadas, que vão nos conduzir à vida e à piedade, são nossas. As suas preciosas promessas, que nos tornam co-participantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções que há no mundo. Por causa dessas coisas, nós devemos avançar. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 8. Porque estas coisas, ou seja, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, sendo exercitadas em nós, sendo aplicadas em nós, sendo vivenciadas por nós, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se nós estivéssemos numa corrida e falar: você já ganhou, mas você vai ter que correr. Não vou correr não, já ganhei. Mas você tem que passar por lá. Você tem que chegar. Tem que passar a chegada. Mas você não disse que eu já ganhei, o prêmio é meu? Mas você tem que fazer. É assim no reino de Deus. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. E essas coisas devem existir em nós, para que nós sejamos considerados ou reconhecidos como vencedores. Nós precisamos avançar. Olha o que ele diz no verso 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, olha que interessante,
é que vos será amplamente suprida. Suprida por quem? Por Deus. A entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estabeleceu os fins e os meios para chegarmos à ressurreição dos mortos, usando aqui as palavras do apóstolo Paulo. E nós vamos perceber que temos dificuldade de relacionar a certeza da nossa salvação em Cristo com o nosso esforço de uma vida de santidade nesse mundo. Nós achamos que não precisamos fazer mais nada para a salvação, porque ela é monergística, ou seja, ela é o poder de Deus. Foi Deus quem atuou, pura e simplesmente a salvação depende do Senhor. E isso é uma verdade. A manutenção dessa salvação também depende do Senhor. Isso é uma verdade. Mas sabe como essa verdade vai se manifestar? Por meio de uma vida de luta contra o pecado. Por meio de uma vida que busca a santidade. São as evidências daquilo que Deus fez em nós. Ele nos transformou. Foi um transformar. Foi um lavar regenerador. Se Ele nos transformou e nos lavou, nós não podemos estar ainda tendo prazer de estar na lama e nos sujando constantemente. Não temos mais prazer dessas coisas. Nós agora estamos nos limpando, porque fomos regenerados e transformados à imagem de Cristo. Muitas vezes nós achamos que não precisamos fazer mais nada, mas o apóstolo Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Pedro vai dizer: só assim estará sendo amplamente suprida a entrada do reino de Deus. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. É interessante que nós temos duas realidades aqui. Nós temos aqui a cultura oriental apresentada por meio dos profetas, dos apóstolos, e nós temos também a cultura grega. E na cultura grega há uma dicotomia muito grande entre conhecimento e o que o conhecimento faz na vida de uma pessoa. No mundo grego você pode conhecer e não pode ter relação nenhuma com aquele conhecimento. É aquilo que a gente chamamos de conhecimento intelectual, que fica só na cabeça. O oriental não pensava assim. O conhecimento, para que alguém chegasse a dizer que conhecia alguma coisa, Sócrates tinha essa perspectiva. Ele precisava viver a partir daquele conhecimento. Porque se ele não vivesse a partir daquele conhecimento, ele não conhecia aquilo que ele estava dizendo. O conhecimento era somente uma coisa intelectiva, mais nada. E o conhecimento na Bíblia é uma coisa que envolve a vida como um todo. Todas as suas emoções, todas as suas ações, seu modo de agir, seu modo de pensar, seu comportamento como um todo. Nós só podemos dizer que conhecemos a Deus se amamos o Senhor, se nos relacionamos com Ele, se fazemos a sua vontade. Assim nós podemos dizer que conhecemos a Deus. E é muito complicado para nós, com essa cabeça do Ocidente, entender isso às vezes, que a salvação em Cristo em nós pressupõe uma vida de luta contra o pecado, uma vida de desejo de fazer a vontade de Deus. Essas são evidências da salvação, da transformação de Deus no coração dos homens. Porque se não for assim, não há conhecimento, não há salvação. Uma vez eu estava conversando com o Alfredo e ele estava fazendo um doutorado aqui, e a professora dele era uma pessoa descrente, incrédula, e ela se dizia calvinista. Eu sou calvinista.
Por quê? Porque ela estudava a teologia de Calvino e gostava dessa teologia, que é uma teologia bíblica. Ele disse, ela conhece mais sobre a reforma protestante, sobre Calvino do que eu. Mas era uma pessoa que não amava o Senhor, que não tinha nenhum relacionamento com Deus. E aí, nessa perspectiva, nós podemos dizer, ela não conhecia a teologia que ela dizia que conhecia. Porque se ela conhecesse, ela viveria a partir daquilo. E é isso que nós estamos vendo aqui. Nós vamos viver a partir daquilo que somos, ou seja, se somos nova criatura, nós vamos viver como novas criaturas. Não achando que estamos prontos, que somos perfeitos, porque o nosso alvo é Cristo, é o céu. E nessa perspectiva, nós vamos sempre prosseguir, nós precisamos sempre avançar, nós precisamos sempre crescer. Mesmo porque se nós formos olhar na perspectiva do próprio conhecer em si, nós não temos uma pessoa no mundo que conheça toda a Escritura. No sentido de conhecê-la toda, de cabo a rabo. A perseverança, a insistência, o avanço na vida cristã demonstra a salvação de Deus em nossa vida. Por isso ele diz, procurai confirmar, cresçam, desenvolvam, continuem lutando, se aperfeiçoando, buscando a imagem de Deus em vocês, porque dessa forma é que Deus vai suprir amplamente a entrada do reino dos céus. A perseverança inclui a nossa ação, apesar de sermos guardados pelo poder de Deus. A Bíblia fala da perseverança do crente. E a perseverança do crente é uma obra divina. É uma obra divina. E se sustenta unicamente no poder de Deus. Interessante isso. Mas quem é que persevera? Quem a Bíblia diz que deve perseverar? Ou seja, continuar firme nos caminhos do Senhor, progredindo, conhecendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor, vivendo uma vida de mortificação contra o pecado, revestindo-se de Cristo, como nós vimos hoje de manhã, tirando as vestes velhas e colocando vestes novas. Quem? Somos nós. Somos nós que perseveramos. Mas a perseverança do crente é uma obra divina e sustenta-se unicamente na obra de Deus. Abram João capítulo 6, verso 37 a 40. E nesse aspecto, nós temos uma obra, uma ação sinérgica. Uma ação sinérgica é uma ação que existe em duas forças. Mas que essa ação sinérgica está fundamentada, sustentada em quem? Por Deus. A sua perseverança, a sua firmeza é a graça de Deus na sua vida. A sua fidelidade a Deus, o seu intento, as suas boas intenções em Cristo Jesus estão sustentadas na graça de Deus. É Ele quem sustenta. É Ele quem te faz ser assim. É Ele quem te dá forças. E é nele que nós estamos assentados. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ele está dizendo que todos aqueles que o Senhor deu vão perseverar até o fim. Por quê? Porque essa obra está sustentada em quem? Na mão de Deus, em Cristo Jesus. Por isso que ele diz,
procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição e vocação, porque é desta maneira que vos será suprida a entrada no reino eterno de Deus. Nós somos chamados a prosseguir, a caminhar, a progredir na vida cristã, a lutar contra os nossos pecados e a vencê-los. E essa vitória que nos é dada, Cristo, quem está nos sustentando. E aí no verso 40 ele diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo que vir o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A perseverança dos santos, a nossa firmeza, que inclui a nossa ação, ela está sustentada na obra de Deus. É por isso que nós não vamos nos perder. E é por isso que ele chama nós, crentes, a avançarmos e a crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Por quê? Porque nós temos o poder de Deus que nos sustenta para nos dar continuidade. E aqui nós vemos que a obra de Deus é completa. A sua salvação é completa. Porque ele estabeleceu os fins, estabelece os meios e nos sustenta para que nós não possamos sair total e finalmente do seu caminho. A nossa confissão de fé de Westminster, em seu capítulo 17, nos parágrafos 1 e 2, nos diz isso com muita propriedade quando diz assim: os que Deus aceitou em seu Filho amado, que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça, e de todas as coisas vem a sua certeza e infalibilidade. A perseverança do crente não depende da capacidade humana nem do seu livre-arbítrio. Ela se firma na eleição eterna de Deus, na imutabilidade dos feitos do Senhor Jesus, no insondável amor divino, na mediação intercessória de Cristo, na permanência do Espírito Santo, no eleito regenerado, na semente de Deus, no redimido e na natureza da graça. É aí que essas coisas estão sustentadas. Se você continua fiel, se você continua perseverando, é Deus, é a salvação de Deus na sua vida. E a Escritura está repleta de textos que falam isso. Abra João capítulo 10, versos 28 e 29. A Escritura nos diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Hebreus capítulo 6, verso 17 a 20. Olha o que a Escritura diz. Por isso, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus,
como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa perseverança, aquilo que a Escritura nos diz aqui, que nós devemos perseverar, que nós devemos caminhar, que nós devemos mortificar a carne, essas coisas estão em Cristo Jesus. Quando estamos fazendo isso, é pelo poder de Deus e somente pelo poder dele. Muitos, nessa perspectiva, né? Como Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, poxa, se a graça é abundante onde habita o pecado, vamos pecar, né? E aí a graça vai ser, né? Vai superar o pecado. Mas Paulo diz, isso é inconcebível. É inconcebível para aquele que morreu por pecado ter esse tipo de pensamento, ter esse tipo de comportamento, ter esse desejo no coração. É impossível. E muitos pensam dessa forma. Deus perdoa. É lógico que numa perspectiva mais, vamos dizer assim, mais moderna, mais atual. Deus perdoa. Se pecar, isso não é nada, não. Deus vai perdoar, a graça dele. Um crente nunca vai pensar assim. Se ele pensa assim, tem alguma coisa errada. Porque ele deve odiar o pecado. Por mais que a nossa carne possa demonstrar amor pelo pecado, ou desejo pelo pecado, o nosso espírito, odeia o pecado. É por isso que muitas vezes você se odeia. É por isso que muitas vezes você bota a mão na cabeça e diz, por que eu fiz isso? Por que eu estou... Não como? É a luta que existe dentro de você. Da natureza pecaminosa, carnal, que precisa ser despojada, mortificada. E essa é a ideia, mortificar. Toda imagem da vida cristã e da luta contra o pecado é uma imagem forte, de luta, de conflito. A ideia de corrida aqui, e a corrida aqui não era uma corrida simplesinha, não, né? Era uma corrida de 42 quilômetros e que muitas vezes as pessoas chegavam lá, não tinham um preparo, né, que a gente tem hoje em dia, né? Chegavam naquele lugar e morriam por causa da caminhada não, corrida extenuante. É muito esforço. E essa é a ideia aqui da vida cristã. É uma ideia de luta, de conflito da antiguidade, uma corrida que vai despender todo o seu esforço. Mas muitos agem de forma diferente. Como, por exemplo, a lebre da fábula A Tartaruga e a Lebre. Ela, inchada de orgulho próprio, sustentando-se o quê? Nas suas capacidades, esquece da necessidade do quê? Da perseverança, do empenho, confiando o quê? Nas suas realizações. E ela diz assim, estou certo de ser o vencedor, não importa como eu proceda. E muitos crentes pensam dessa forma. Quem pensa assim, provavelmente passará pela mesma experiência da lebre na fábula. A tartaruga avança lentamente, porém com perseverança. A lebre tira uma soneca. E quando acorda, percebe que é tarde demais. Quem leu aquele livro Peregrino, de John Bunyan, tem um momento da caminhada cristã que o Senhor dá a ele um descanso. Um refrigério. E como aquilo é a metáfora da vida cristã, a ideia ali dele estar caminhando com toda a dificuldade, com toda a oposição, né? No meio do caminho, muitas pessoas, ou muitos personagens, melhor dizendo, tentam tirá-lo do caminho, tentam levá-lo para um outro lugar,
tenta fazer com que ele pare a sua caminhada, né? E diante de todas essas dificuldades do percurso, o Senhor dá um descanso, um momento de tranquilidade exterior. E o que acontece? Na história, narrativa, diz que ele descansa demais. Ele descansou além do que ele deveria. E aí deixou cair o passaporte, o diploma que ele iria apresentar para entrar na Cidade Santa. E aí ele levanta e continua a viagem. Quando ele percebe que ele está sem aquilo, ele volta. E diz que a caminhada agora é muito mais difícil do que foi anteriormente. É assim na vida cristã. Nós precisamos perseverar. Senão vamos fazer que nem a lebre, perceber que é tarde demais. E essa ideia de tarde demais, ou seja, de você descansar, e a ideia desse descanso é um descanso maligno, né? Está relacionado à falta de firmeza, de luta contra o pecado, de seriedade na vida cristã, de crescimento na vida cristã. É muito comum na Escritura. E é interessante porque ela é, no contexto que a gente vê, definitória, definitiva para o desfecho. Olha o que Mateus capítulo 25, versos 24 a 30 vai nos dizer. Aqui sobre a parábola dos talentos. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos de nós não sabemos nos relacionar com essa realidade da salvação, com essa realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos salvos, mas fomos salvos com um propósito. E qual é o propósito? De caminhar e progredir em santidade de vida. É como se fôssemos, e a conversão mostra crianças que precisam desenvolver e crescer. E quando essas crianças não crescem e desenvolvem, há algum problema sério, porque isso não é normal. Na vida cristã é assim também. Nós somos salvos. E essa salvação pressupõe desenvolvimento na fé. Essa negligência também é vista numa outra parábola, também no capítulo 25, das 10 virgens que não se prepararam para esperar o noivo para as bodas e ficaram para fora. Eu poderia até dar a parábola do servo mau e negligente que espancou os servos, ao invés de fazer aquilo que ele deveria, com aquilo que o Senhor deu para ele, ele deixou ali para cuidar da casa, e ele, ao invés de cuidar da casa, ele faz o contrário, mostrando essa negligência na vida cristã, e que essa negligência pressupõe o quê? Juízo. E aí, a partir disso, ela chama os crentes a não se tornarem negligentes, mas a viverem em continuidade de vida e lutarem pela sua vida cristã, que foi conquistada em Cristo, que a vitória já nos é dada, mas que o Senhor, por causa dessa salvação, colocou em nós esse crescimento para podermos alcançar o reino de Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha essa negligência aqui representada por essas virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes.
As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Percebam aí, elas são chamadas de nécia porque elas não se prepararam, elas foram convidadas para a festa. Elas tinham um papel extremamente importante, eu já falei sobre essa parábola aqui, né? O casamento era um cortejo que saía da casa do noivo para a casa da noiva, né? A noiva saía no seu cortejo, o noivo saía no dele, eles se encontravam, e as ruas não eram ruas como as nossas. Então, essas pessoas que levavam as lâmpadas eram importantíssimas. Por quê? Você já foi Lumiar ou alguma cidade do interior? Aí você entra ali, não tem luz, você não enxerga nem um palmo à frente ali. Às vezes ali você tem a lua que ilumina, né? Mas em lugares que você nem consegue enxergar um palmo à frente do nariz. E essas mulheres, elas tinham um papel importantíssimo no cortejo. Eles iam iluminar o cortejo, para que eles pudessem chegar num determinado lugar. E se elas não tivessem com as suas lâmpadas prontas, o que ia acontecer? A luz ia se apagar e eles vão ficar perdidos ali, não iam encontrar o lugar que eles deveriam chegar. Elas são nécias porque elas não se prepararam, foram convidadas para a festa, mas não estavam preparadas. Eram pessoas extremamente importantes ali no cortejo nupcial, mas não estavam preparadas. E olha o que diz aqui a Escritura. As que estavam apercebidas, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, e aí eu faço uma observação, é sempre mais tarde que os lamentos vêm. É sempre mais tarde. Não é na hora. Na hora é o prazer, é o bom. Mas aí depois vem o choro, vem o lamento. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Aí o que ele diz? Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Sabe o que essas parábolas nos dizem? Essas parábolas nos dizem que salvação pressupõe serviço a Deus. A negligência na vida cristã demonstra infidelidade e inimizade contra Deus. Os que são salvos entendem que Deus trabalhou por eles para a sua salvação e agora os sustenta nessa salvação. Por isso eles também trabalham na certeza de que alcançaram e alcançarão por meio daquele que trabalha por eles. Por isso Paulo diz que prossegue, corre prontamente para conquistar aquilo que Cristo já conquistou para ele. É como se alguém desse um presente para você, uma roupa, e tivesse pago essa roupa e dissesse para você: vai lá na Riachuelo tirar essa roupa, vai lá. Eu já comprei, está lá, paguei, você só vai lá e pegar. Toma aqui o comprovante de pagamento para você tirar a roupa e vesti-la. Mas aí você não vai. Você não vai pegar a roupa. Mas a roupa é sua. Está lá. Mas você tem que ir lá. Pegar. Apresentar o comprovante de pagamento. E retirar. Na vida cristã, é assim também. Cristo nos garante a vitória nesse mundo contra o pecado. Por isso ele nos chama para combater o pecado. Você já viu o Senhor Jesus chamando o ímpio para combater o pecado? Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Ele está morto
Ele está derrotado. Mas nós somos chamados a lutar contra o pecado nesse mundo. Por quê? Porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso que Ele nos chama para combater. Mas se não combatermos, o que vai acontecer? Nós não vamos vencer. Lembra o exemplo que eu dei da posse da terra prometida? É isso. Eles receberam a promessa. Ela vai ser sua. Dividiram a terra. Essa é sua, esse é seu, esse é de Levi não, né? Mas esse aqui é de Simeão, esse é de Rúben, das tribos, ó, cada um vai pegar aqui, né? Efraim, Naftali, aí. O Senhor deu. Eles foram lá e lutaram. E é interessante porque o texto nem mostra isso, né? A gente tem um texto posterior que vai mostrar, acho que é em Josué, possuindo a terra. Ali somente fala da possessão, como se parece que eles chegaram lá, né? Não tinha ninguém, entraram e estenderam as tendas dele, agora é minha. Não. Eles tiveram que expulsar as pessoas dali. E por que eles conseguiram expulsar? Por que eles conseguiram vencer os cananeus? Por que eles conseguiram vencer ali os jebuseus, né? Os amorreus e os outros? Por quê? Porque Deus havia dado aquela terra para eles. Porque aonde a planta do pé deles tocasse, seria a possessão deles. A mesma coisa com a nossa salvação. Nós a temos. Por isso que Paulo diz que de algum modo, conformando-me com a sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O Senhor já determinou isso nas nossas vidas e nós precisamos alcançar. Foi assim que Ele estabeleceu os fins e os meios. Quando um crente vive em pecado é porque a salvação dele não existe. Pelo menos é isso que ele está mostrando naquele momento. Quando o crente não quer dar continuidade, é preguiçoso na sua vida espiritual, é porque essa salvação provavelmente pode não existir. Nós não conhecemos o coração do homem. Mas nós estamos vendo aquilo que ele está manifestando. E pela percepção que a palavra nos dá, nós podemos dizer que naquele momento ele está mostrando que não é um eleito, que não é um salvo, que ele precisa se converter verdadeiramente, ou melhor, que Deus precisa convertê-lo verdadeiramente, porque a sua profissão de fé é uma farsa. Observe o que Matthew Henry fala com relação à ação de Paulo diante dessa convicção. Ele diz assim: considerando que ele ainda não tinha alcançado, ele continuava avançando, mas prossigo, verso 12, dioko, que é o termo no grego, continuo com vigor, essa é a ideia, como alguém que deseja ganhar o prêmio. Esforço-me para alcançar mais graça e fazer mais e nunca pensar que já fiz o suficiente, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Observe, primeiro, de onde vem a nossa graça? De estarmos presos por Cristo. A nossa felicidade e salvação não estão no fato de alcançarmos a Cristo primeiro, mas de Ele nos alcançar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. A nossa segurança não está no fato de conquistarmos a Cristo, mas de Ele nos conquistar. Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. 1 Pedro 1,5. Considere então, 2. O que é a felicidade do céu? É alcançar aquilo para o que fomos também presos por Cristo. Quando Cristo nos alcançou, foi para nos levar ao céu. E alcançar aquilo para o que Ele nos alcançou é obter a perfeição da nossa felicidade. Quando Paulo ia de caminho, ali, o caminho de Damasco, e o Senhor o comissiona para uma missão, e nós vamos ver que ele tinha uma missão específica, mas todo crente tem essa mesma missão. Lógico que ele era um pregador, ele seria um apóstolo, mas todo crente tem essa missão na vida cristã de
progredir na vida cristã e alcançar o reino de Deus, encorajado e capacitado por sua profissão de fé, ou seja, por sua conversão, né? E aí Cristo alcançando e tomando posse plena do apóstolo Paulo na sua conversão, ele prossegue ardorosamente perseguindo o objetivo para o qual ele foi designado. Conforme nós vemos aqui no próprio texto do apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, quando ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, mas quando ele diz assim, no verso 12 e 13 do capítulo 2, assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí é um tapa na cara daqueles que pensam assim, não, é pelo meu esforço, é pela minha força, é Deus quem efetua. Eu não vou conseguir. Eu sou muito fraco. É Deus quem efetua. É pelo poder dele e segundo a sua boa vontade. Olha o que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 15 vai nos dizer. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Qual foi o meio? Pela santificação. Por isso que sem santificação ninguém vai poder ver ao Senhor, porque uma coisa está ligada à outra. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. E qual foi o instrumento? A santificação do Espírito e fé na verdade. Essa é uma evidência da nossa salvação, como diz ali Paulo Anglada. Nunca diga que é salvo antes de ser santo. De mostrar isso na sua vida. Continuando ali, Paulo, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para alcançar essas coisas. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições, ou seja, a palavra de Deus, né, que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, a obediência à palavra de Deus, o exercício da fé cristã, demonstra a salvação de Deus em nós, que é um instrumento da nossa vida, ou seja, a santificação pelo Espírito e fé na verdade. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Não há como dizer ou confiar numa salvação que não reduz em frutos. Você pode ser uma árvore imensa e dar 3 frutos, mas você dá fruto. Mas uma árvore que não dá fruto, ou que o fruto já nasce podre, por isso que Paulo diz, vós sois crentes carnais, analisem a fé de vocês. Por que vocês estão vivendo isso na igreja? Por que está essa confusão aí? Ele necessariamente não estava dizendo que eles não eram crentes, mas a postura deles mostrava isso, o comportamento deles naquela hora mostrava isso. Por isso Paulo está dizendo, vocês deveriam crescer, mas eu estou tendo a necessidade de fazer a mesma coisa e voltar para trás. Tem alguma coisa errada. E eu creio que a coisa errada que estava ali é que eles estavam dando vazão ao pecado. Porque Paulo os chama de santos anteriormente, em Corinto. Então aqueles que dão vazão ao pecado não têm condições de progredir na vida cristã. E aqueles que não progridem na vida cristã demonstram, pelo menos pontualmente, que a salvação de Deus não os alcançou. Nós somos chamados para frutificar, mas nós só podemos frutificar para a vida eterna
para a vida eterna se estivermos plantados em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz lá: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele considerava essas coisas como nada, essas realizações como nada, porque não tinham nenhum valor quando colocadas diante de Cristo. Mas estando nele, ele poderia conhecê-lo e poderia provar o poder da ressurreição de Deus na sua vida. E assim, de algum modo, ou seja, com esses instrumentos, chegar à ressurreição dos mortos. Lá em João capítulo 15, verso 16, o Senhor vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Certa vez eu escutei um pregador falando lá sobre João capítulo 4, quando o Senhor ali conversa com aquela mulher. E eu não sei se essa observação é uma observação, pelo menos ali no texto, correta. Mas eu achei interessante, porque ele começa a falar sobre o pecado dela, né? E aí ela foge pela tangente, de uma certa forma, muda um pouco de assunto, achando que uma coisa não estava ligada com a outra. Quando ele diz que ela tinha 4 maridos e tal, e aquele marido que ela tinha não era dela. E aí ela diz assim: mas dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E parece que esse autor diz que ela está fugindo pela tangente, porque todas as vezes que você quer, vamos dizer assim, trabalhar a vida e o caráter da pessoa, e ali ela demonstra isso, ela foge para um assunto teológico. Ela fugiu para um assunto teológico. E parece que não tem uma relação com uma coisa, tem uma relação com a outra, mas está diretamente ligada. E às vezes, isso acontece conosco. Nós estamos tão preocupados em evidenciar o entendimento formal a respeito da salvação, e às vezes isso é até uma válvula de escape, quando isso acontece em momentos assim, pontuais como esses, né? Que nos esquecemos de investir naquilo que evidencia essa mesma salvação em nossas vidas, que é uma vida de santificação. A palavra de Deus diz que nós temos que progredir. Nós fomos chamados para frutificar. Nós estamos em rumo, no alvo da perfeição. Estamos caminhando para essa perfeição. Nós não vamos nos tornar perfeitos nesse mundo. E é muito importante termos esse entendimento. Porque jamais vamos poder olhar as pessoas de forma orgulhosa, quem quer que seja. Jamais poderemos ter orgulho no nosso coração, porque nós não somos perfeitos. Estamos caminhando para essa perfeição, e nesse caminho nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo, nós estamos nos preparando, e Deus está nos preparando para recebermos um corpo onde o pecado não mais habita. Nós estamos caminhando para essa perfeição. E é isso que Paulo diz aqui. Prossigo. Não recebi ainda, mas estou nessa direção. Estou prosseguindo para conquistar aquilo porque fui conquistado. E essa é a nossa realidade. Nós temos a necessidade natural nossa, com Deus, de evidenciar
a salvação de Cristo em nós, de mostrarmos para o mundo como uma necessidade nossa, não como para apresentar, olha como é que eu sou, uma necessidade, e essa necessidade nos foi implantada no momento em que Deus converteu o nosso coração, nos transformou, a necessidade de buscarmos a Deus, a necessidade de uma vida de santidade, a necessidade de crescermos, a necessidade de fazer a vontade de Deus, ser conformado à vontade de Deus e dar prazer, satisfação ao nosso Pai, que é Deus. O exemplo familiar é muito significativo, né? Porque é um reflexo do relacionamento de Deus conosco. Nós temos a necessidade, como seres humanos, como filhos, de mostrar para os nossos pais o nosso sucesso, o investimento que eles fizeram em nós, a confiança que eles depositaram em nós, o amor. Nós temos a necessidade de mostrar para eles, olha, pai, eu consegui, por sua causa, por você. Você me ensinou, você me deu carinho, você me impulsionou, eu consegui. É uma necessidade que você tem, uma satisfação. É essa mesma satisfação que nós temos com Deus. Quando fomos alcançados, agora o nosso desejo é o quê? Agradar a Deus em tudo. E que esse seja um desejo do nosso coração, uma meta da nossa vida e um objetivo principal, fazer a vontade de Deus para glorificá-lo, glorificar o seu nome por meio de nós. Vamos orar.